Olá, olá, meus amigos aqui do canal. É um imenso prazer ter você aqui comigo, você tirar aí um pouquinho do seu tempo aí para me ouvir. Sei que é difícil, né? Nesses tempos aí tão corridos aí da vida moderna, além de pandemia e sabe-se lá tanta coisa que acontece aí na vida da gente. Mas agradeço aí por você ter um tempinho aí para compartilhar aqui um pouco as histórias do rock and roll comigo. Grande abraço. E hoje eu quero aí falar de um assunto até bem heavy metal raiz, né? Que foi o álbum que me levou para o heavy metal. Mas antes eu tenho que, né, dizer para vocês a banda que me converteu ao mundo do rock and roll, que é essa banda aqui, os Ramones. E esse álbum aqui foi os meus pais que deu de presente aí pro meu irmão. Ele trouxe aí. A gente ouvia muito, a gente ouvia sem parar Pet Sematary, Believe in Miracles, Punished Fits Crime, Merry Christmas, Come Back Baby, muita sonzeira aí. Depois eu comecei a ouvir junto com os meus amigos também. Mas um álbum assim que realmente converteu, né? A gente que levou mesmo, né, pro rock e até incentivando a gente a querer aprender a tocar no instrumento musical, certamente foi esse aqui, ó, o Locolive. E realmente uma loucura, né? Esse álbum ao vivo aqui dos Ramones, né? A gente era uma garotada aqui com os meus amigos. Lembro até hoje, colega meu, o grande João Henrique, hoje professor aí, né? Um professor muito conceituado, ou o João da Geni, né? O Bosco, pai do João, deu o Locolive de presente para ele, né? Ali de Natal, e ele acabou dando um presente para todos nós, né? E nós ouvíamos sem parar o Locolive lá na casa do João Henrique, grande brother, professor, grande abraço aí para ele. E com certeza influenciou muita gente a aprender a tocar um instrumento. Esse álbum aqui também, a gente ouvia muito, né, o Ace the Hitters, que inclusive é um LP de covers, né? Não sei se você sabe, muito bem feito pelos Ramones. E o primeiro álbum que eu comprei com a minha grana, que eu juntei, né, uma grana lá com um trocado de pão, meu, e sabe, sei lá, mais da onde, da minha querida avó também, minha mãe, que me ajudava muito. Eu comprei, foi o Rapture dos Ramones, também um clássico, né? E comprei na extinta, era um sebo que tinha ali, né? Naquela rua que ia dar de frente para Pernambucanas. Isso lá em 1994, 1995, por aí. Mas os Ramones continua sendo uma das minhas bandas favoritas, com certeza. Aqui não tem essa não, meu irmão, de ficar aí de que eu curtia os Ramones lá nos anos 90, não sei o que, igual aquele tiozão que vai no churrasco aí dia de domingo na sua casa e fala que era roqueiro nos anos 80. Aliás, que foi roqueiro. Mas o primeiro contato que eu tive com o heavy metal, assim, gente, foi com o Ride the Lightning do Metallica, que a gente também ouvia, ficava doido, né? E o Chaos AD do Sepultura, né? E na minha cabeça, naquela época, né, gente, Vila São Benedito, Moreira César, Pindamonhangaba, era diferente, né, dos grandes centros urbanos aí, né? Era diferente da capital. Se até hoje, né, mas hoje mudou muita coisa, né? Mas na época, a gente está falando de 1993, né, 1994 e outra também, né? Dá um crédito, a gente era molecada, né? Hoje eu dou aula aí para molecada de 12, 13 anos, eu vejo como eles são crianças, né? E eu já lá com 12, 13 anos e com todo aquele envolvimento com a música, né? Com o punk
e depois com o heavy metal, né? E para mim, na minha cabeça, todo heavy metal era igual Sepultura, né? E como o Ride the Lightning do Metallica. Eu não tinha ouvido o álbum preto ainda. Olha só, para vocês terem uma ideia. Naquela época era difícil para você conseguir material, meu. Acredite se quiser. Pelo menos aqui. Né? E na minha cabeça todo metal era que nem o Sepultura. Era só thrash metal, né? E uma vez um grande amigo meu estava no intervalo aqui da nossa saudosa e digníssima escola Mário Tavares, o Vitão, alô Vitão, morava aqui na vila, a gente chegou até a fazer um som aí, né? Ter banda junto, grande Vitão. O Vitão levou esse álbum do Iron Maiden aqui, né? Pro intervalo para ouvir. Olha só que coisa, no intervalo da escola, você levar álbum lá, né? Sendo que tocava uma música, meu. Às vezes, né? Uma música tocava metade da música, eles já tiravam, né? E era engraçado isso, né? Mas a gente queria levar os álbuns para tocar no intervalo da escola, né? Olha só que coisa interessante. E quando eu ouvi o Iron Maiden, eu pensava que o Iron Maiden fosse igual ao Sepultura, assim. Eu tive até um choque, assim, sabe, pessoal? Eu falei, nossa, até perguntei pro Vitão, mas isso aí que é o Iron Maiden, né? Mas assim ficou para trás, eu acabei não me interessando, porque na época eu gostava muito de punk rock, né? E eu caía na besteira também de acreditar que as bandas de metal ficava falando do capiroto, ficava falando do capeta, esses papos furados aí. Mas o álbum que realmente me levou para o heavy metal, inclusive apresentado pelo saudoso Vitão. Vitão morava aqui na vila, ali na Rua das Palmeiras. Grande Vitão, irmão do Grilo. Foi esse álbum aqui, meu. Angra Fireworks, ali por volta de 1998. Olha só, então já tem mais aí de 20 anos, né? Mais de 20 anos atrás. E assim, para mim, gente, na época foi um choque, né? Porque eu lembro até hoje que a primeira canção que o Vitão colocou para eu ouvir foi a Lisbon, né? E eu, assim, era acostumado a ouvir muita coisa punk, né? Eu tava começando ali a ouvir algumas coisas diferentes, a ouvir um Oasis, né? Uma Legião Urbana, alguma coisa assim. Tava começando, era muito moleque ainda, né? Deveria ter por volta de 1998, 15 anos, né? 14, 15 anos eu tinha. E assim, para mim foi um choque, assim, ouvir a Lisbon, né? Eu achei, cara, que música linda, ela tem uma orquestra, ela tem, aquilo me encantou. Every night I say a prayer. Look at me, nobody cares. Just a mirror passing by. Looked inside, I've lost my pride. Agradeço aí pro Vitão até hoje de ter me apresentado aí o Fireworks, né, que para mim é um dos melhores álbuns aí do heavy metal nacional e, cara, é uma nostalgia muito boa, assim, lembrar do choque ali, né, de ouvir a Lisbon, uma música, né, muito bem feita, muito bem tocada pelo maestro André Matos, e na hora que entrou a voz do André Matos, né, eu assustei, assim, eu falei, cara, isso é heavy metal, né? Eu assustei, assim, pensando, pô, isso então é heavy metal, e daí depois aí fui conhecendo o Iron Maiden, né, o Stratovarius, né, o Rhapsody, o Halloween, e o Dream Theater, e assim por diante, né, daí o resto
foi história. Mas esse álbum aqui também abre com a linda canção Wings of Reality, que também é um clássico, né? Day by day, we'll skip 30 rounds. Down for night. Outra música que eu adoro é a Petrified Eyes. Que sonzeira, meu irmão. Linda demais essa canção. We are then ready to appear, to strike the freedom for the sky. And comes the wave that leads to passion. All reality turns back to ashes. Heroes across the stage. A Lisbon, né? Tem Metal Icarus, Fireworks, Extreme Dream e uma das minhas favoritas, que é a Gently Change, que é uma canção linda, maravilhosa aí, que mostra muito da influência da música nacional aí no Angra e nas composições do André Matos. I see the stars in your eyes, portray my face in the future. Nice is the weather outside, I'll stay at home, waiting for the rain to the past. The only way forward, lighting up another city. Inclusive é na Gently Change que eu lembro, né, do lendário show do Angra aqui em Taubaté em 1999, cara. E eu estava lá e vocês não têm ideia. Na época do show eu conheci... Opa, tá vivo, hein, gente? Eu conheci o Fireworks inteiro, né? Eu ouvia inteiro. Mas eu conhecia só duas músicas do Holy Land. Eu nunca tinha ouvido o Holy Land. Eu só conhecia a Nothing to Say e a Make Believe, né? O resto das canções eu não conhecia. Para vocês terem uma ideia, a Carry On eu não conhecia, né? Porque eu não encontrava os caras que tinha. E eu só o Vitão falava, né, que quem tinha o Holy Land era o Zima. Grande Zima. E eu não trocava ideia direito com o Zima, porque tinha aquele negócio de punk, de metal, aquelas bobeiras, aqueles papo furado, né? De sempre e tal. E eu tinha vergonha de chegar no Zima e pedir para ele me emprestar o Holy Land. Olha só para vocês verem que doideira, que coisa de louco. Mas eu lembro quando eu cheguei, né, no ponto de ônibus, assim, encontrei o Magrão, o Vandir. E daí o Magrão até olhou, se assustou e falou: ué, mas você não curte punk, pô? Eu não sabia que você curtia metal, não. E depois encontrei com o Zima lá no show também. O Zima me viu assim, veio falar, daí ele olhou assim e falou: pô, fico feliz que você esteja curtindo heavy metal, né? Não sabia não, pensava que você só curtisse punk. Daí eu falei pra ela: pois é, acabei me convertendo aí com o Angra, né? O Angels Cry é difícil escolher um álbum preferido do Angra, né? Muito difícil. Eu acho o Holy Land um marco histórico muito grande, né? Aliás, André Matos é fantástico. Tem o Ritual com o Xamã. Mas se eu tivesse que escolher um, acho que eu escolheria o Angels Cry. Apesar do álbum que me converteu de vez aí ao heavy metal, foi o Fireworks. Mas e aí?
E você, qual que foi o álbum aí ou a banda que te levou para o mundo do rock and roll ou do heavy metal? Diz aí para mim, escreve aí nos comentários, né, se tem algum álbum aí que te converteu ao mundo do rock, do heavy metal ou banda, né? Tanto faz. No meu caso foi o Angra, pode ter certeza aí. Grande abraço aí para você. Não se esquece de se inscrever aqui conosco. Fique em paz aí. Valeu.